Olá pessoal, sou o professor Ricardo Luiz dos Santos, e vou falar hoje para vocês um pouquinho sobre a introdução ao ML, né? Na verdade, a gente vai dar uma revisada nos diagramas de caso de uso, vamos abordar um pouquinho diagramas de classes, para começar algum entendimento deles, né? E eu também vou falar um pouco sobre a introdução da programação orientada a objetos, tá? Com foco na linguagem Python. Então, primeiro de tudo, a gente vai aprender a pensar um pouquinho orientado a objetos e depois colocar a mão na massa e fazer algumas coisas na nossa orientação a objetos, certo? Então, vamos lá. Bom, então vamos começar aí com a nossa pequena orientação a objetos, né? Primeiro de tudo, vamos dar uma revisada, então, nesses diagramas de casos de uso, né? Vamos ver um pouquinho de diagramas de classe, introdução, orientação a objetos, conceitos, classes, objetos. Boas práticas e hands-on vai acabar ficando para um próximo vídeo, para não ficar muito longo esse aqui, né? Então, vamos lá. Vocês devem ter lembrado na última aula, lá nos exercícios, né? Eu acabei passando lá para vocês uns diagramas para vocês fazerem, né? E também uma análise de requisitos. Então, esse diagrama era o diagrama de caso de uso, né? E eu vou trazer aqui algum exemplo para vocês, né? Só para relembrar, então, onde é que eu posso fazer esses diagramas? Esses diagramas UML, né? Existem programas que eu posso utilizar para fazer todo esse conjunto de diagramas que compõem a UML, né? E existem versões desses softwares tanto que podem ser instalados no computador de vocês, né? Quanto também a gente pode utilizar um ferramental online, né? Então, uma dessas ferramentas é o Lucidchart, que é uma ferramenta online, né? Tem a versão gratuita, mas também tem uma versão paga. Ele às vezes até é um pouquinho chato, porque ele fica pedindo para pagar se tu quiser criar mais arquivos ou utilizar algumas ferramentas que são tidas como premium, né? Então tem esse pequeno probleminha, mas a gente consegue utilizar o ferramental de UML tranquilamente sem nenhum custo adicional, né? Uma outra opção que existe e que eu gosto bastante é o Draw.io, né? Draw.io, que é também uma ferramenta online gratuita. Esse é totalmente gratuito, ele não tem uma conta premium, né? E a gente também consegue utilizar lá todo o ferramental de UML, tá? Todos os diagramas que foram feitos, que vocês vão ver nessas apresentações e nesses vídeos e também nos exercícios que vão ser liberados futuramente, vão ser feitos no Draw.io, tá certo? Eu sempre utilizo o Draw.io porque eu considero ele um pouquinho mais simples e mais fácil de ser utilizado para a construção desses diagramas, né? Então, pensando aqui, ó, naquele exemplo que eu tinha comentado nos slides, né? Ficou nos slides lá sobre o módulo de uma conta corrente. Então, eu posso ter, num diagrama de casos de uso simples, né? Então, eu tenho aqui meu usuário, onde ele executa diversas ações, né? Tem todas essas ações que podem ser executadas. Eu vou ter aqui, por exemplo, que um usuário ele pode fazer um login, um usuário ele pode gerar relatórios de gastos, um usuário pode criar categorias, um usuário pode categorizar os lançamentos, um usuário pode exportar o extrato de lançamentos em PDF, um usuário pode importar um extrato bancário, um usuário pode cadastrar uma conta corrente e um usuário pode criar uma conta. Algumas coisas importantes que vocês têm que ter em mente quando a gente cria um diagrama de casos de uso, certo? Nós não precisamos especificar como essas atividades vão ser executadas pelo sistema, certo? Mas nós precisamos considerar que elas são atividades que serão executadas. Então, por exemplo, eu não preciso saber detalhes de como será esse login para o diagrama de caso de uso. Em outros diagramas eu vou precisar saber como que esse login, ou dar mais informações de como serão realizados esses logins, né? Esse login, por exemplo, eu não sei se é com CPF, eu não sei se é com e-mail, eu não sei se vai pedir senha ou não, se vai pedir uma confirmação por SMS. Nós não temos essas informações ainda, certo? Mas a gente sabe que um usuário vai ter que conseguir fazer um login. E é esse usuário que faz esse login, né? E eu tenho algumas coisas aqui, ó, que algumas atividades que podem ser, podem necessitar de uma execução anterior. Então, por exemplo, para criar uma conta ou para cadastrar numa conta corrente, é necessário ele ter feito um login previamente, né? Nesse caso em específico do diagrama de caso de uso, não necessariamente a gente precisa colocar essas atividades em sequência, né? Então, a gente pode simplesmente dizer que um usuário vai poder cadastrar essa conta corrente. A gente não precisa dizer nesse momento que ele deve ter logado previamente no sistema.
Isso pode ser como uma nota no meu diagrama, né? Então eu posso colocar, por exemplo, na forma textual mesmo, colocar um textinho embaixo aqui falando, ó, para executar atividade cadastrar conta corrente e para utilizar a atividade extrato de lançamentos em PDF, o usuário deve ter logado previamente no sistema, certo? Claro que nós temos algumas atividades que são dependentes de outras, certo? Então, por exemplo, um usuário não consegue registrar lançamentos na conta corrente, ele consegue fazer isso através de importar extrato bancário. Isso nos leva aos tipos de relacionamentos entre atividades, certo? Então, existem alguns relacionamentos entre as minhas atividades, certo? Entre as minhas ações. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, eu tenho um usuário que ele pode criar uma conta, certo? A partir do momento que ele cria uma conta, o usuário pode fazer login, certo? Então, quando eu tenho esse relacionamento de extend, significa o quê? Significa que a ação que dá origem poderá, percebam, não significa deve, é poderá, certo? Pode ser executada quando a ação destino for executada. Então, quer dizer o seguinte, quando eu executar o meu criar conta, pode ser que eu execute o meu login, certo? Até porque não faria sentido eu criar um login para depois criar uma conta. Então, a partir do momento que o meu usuário cria uma conta, ele pode executar a ação login. Isso pode ser ligeiramente após, certo? Então, por exemplo, vocês já devem ter visto aqueles ambientes ou sistemas onde o usuário vai lá, cria a conta e no momento que a conta é criada, ela já aparece logada no sistema e já dá acesso a todas as funcionalidades. Como também existem aqueles outros sistemas que o usuário vai lá, cria a conta e ao invés de aparecer logado já no sistema, ele passa para uma tela de login onde o usuário vai ter que digitar usuário e senha, né, as credenciais lá. Então, tipo, e-mail e senha. Ambas podem ser mapeadas nesse formato aqui, certo? A diferença é que quando eu tenho aqui log automaticamente, né, automagicamente, que nem eu gosto de brincar, mas quando eu tenho essa ação que ela é feita nesse formato, só muda as mensagens, né? Então, quando eu saio dessa ação e venho para a ação de login, eu já encaminho as mensagens de credenciais que o usuário utilizou. Na outra, eu simplesmente vou pedir isso de novo e o usuário vai fazer esse login aqui direto, né? Ele não vai fazer através do relacionamento de extend. Até porque o relacionamento de extend, como eu disse, pode ser executado, não é que ele deve ser executado. Por outro lado, nós temos os relacionamentos do tipo include, certo? Onde eu tenho uma ação, nesse caso aqui, ó, importar extrato bancário, que ela inclui a ação registrar lançamentos na conta corrente. Como diz o balãozinho aí, relacionamento do tipo include significam que a ação que dá origem, quando executada, disparará sempre a ação destino. Isso quer dizer que quando o usuário for importar um extrato bancário, certo? Então ele vai fazer um import de um extrato bancário que ele pegou na web, por exemplo, no site do banco dele, ele vai necessariamente registrar os lançamentos que contém naquele extrato bancário na sua conta corrente, certo? Então, observem que o include ele é obrigatório, ele sempre vai disparar essa ação, né? Então, por exemplo, sempre que eu fizer a minha importação do meu extrato bancário, eu tenho que fazer os registros das contas correntes. Então, aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem um diagrama de classes, certo? A classe é o elemento básico de uma orientação a objeto, uma programação orientada a objeto. E mais adiante a gente vai aprender a pensar um pouquinho melhor como é que se estrutura esse pensamento de programação orientada a objeto, né? Mas a classe é o elemento base, tá? Então, olha só, o que a gente tem? A gente tem um tipo de representação na UML que nos permite criar um diagrama de classes. Logo, um diagrama de classes possui várias classes, né? Uma ou mais classes. E aqui nós temos uma representação de uma classe, certo? Então, quando eu tenho essa representação aqui, significa que é uma classe. Eu tenho aqui o nome da minha classe, certo? Depois a gente vai ver em questões de boas práticas, mas o nome da classe sempre deve iniciar com letra maiúscula, o restante em letra minúscula, sempre no singular, certo? Nunca no plural. Então eu tenho aqui a minha classe record, onde eu tenho algumas características, alguns atributos, algumas variáveis dentro dessa minha classe. Então, por exemplo, aqui eu tenho a variável account, que é do tipo account. Então eu tenho o nome da minha variável, o tipo da minha variável. Tenho date do tipo date. Eu tenho uma description, que é do tipo string. Eu tenho um value, que é do tipo float. E eu tenho tags,
que são do tipo lista do tipo tag, certo? Então, quando eu tenho um operador diamante, que é esse aqui que a gente chama, eu tenho uma lista de elementos desse tipo. Tá, professor, mas eu nunca vi falar do tipo tag ou do tipo account. Que tipos que são esses? São tipos criados pelo próprio programador, certo? Então, em algum momento, eu deveria ter aqui uma classe tag, uma classe account que vão nos fornecer os dados e métodos que vão ser utilizados nessas classes. Uma coisa muito importante para observar aqui é que eu tenho o nome da minha variável e o tipo da minha variável, certo? O tipo, como a gente falou ali em cima, é uma classe, então letra maiúscula, variáveis sempre iniciam com letra minúscula. Uma coisa muito importante, isso aqui é o tipo de visibilidade das minhas variáveis, tá? Eu não vou me aprofundar aqui no tipo de visibilidade, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar um pouco mais, certo? O sinalzinho de menos na frente significa que a variável ela é privada, certo? Em algumas linguagens de programação, do tipo Java, eu tenho que colocar que ela é privada na própria codificação da minha classe, certo? No caso do Python, a gente também precisa colocar, mas o Python lida com a visibilidade de uma forma um pouquinho diferente, até porque o Python ele possui tipagem dinâmica, então o que acontece? E ao mesmo tempo a gente consegue instanciar novas variáveis, né? Então ele lida com a visibilidade dessas variáveis de uma forma um pouquinho diferente. Da mesma forma, eu tenho aqui a visibilidade dos meus métodos. Por enquanto, a gente vai não utilizar esse conceito inicialmente, tá? Então, aqui eu tenho um método str, né, underline, underline, str, underline, underline, que não recebe nenhum parâmetro e ele me retorna um tipo string primitivo, por isso que ele está com letra minúscula, certo? Eu tenho aqui um outro método que chama retrieve records, que recebe uma conta, um account, e me retorna uma lista de records, tá vendo? Eu também tenho aqui um retrieve records, que o que? Eu passo uma account, passo uma lista de tags para ele e ele me retorna uma lista de records, certo? Eu tenho aqui o save, que eu passo um record para ele vai me retornar um booleano, se conseguiu salvar ou não, um delete, a mesma coisa, e um update, a mesma coisa. Esses dois exemplos aqui eu peguei na internet, certo? É só para nos demonstrar aqui como funciona uma classe, como é que eu crio essa classe. Depois nós teremos alguns exemplos que são mais palpáveis, certo? Claro que esse exemplo aqui ele estava atrelado a outros diagramas, então por isso que eu tenho aqui account, date, eu tenho records, esse aqui é record, então por isso que eu tenho essas diferenças, certo? Aqui a gente está olhando com uma visão bem focada na composição de apenas uma das classes, certo? Então, existem algumas coisas, alguns conceitos relacionados à orientação a objeto, certo? Um deles é o conceito de herança, certo? Se formos pensar uma herança de família, o que acontece? É quando o filho recebe algo dos seus pais, certo? Ou dos seus avós. Na orientação a objeto, esse conceito de herança é exatamente a mesma coisa. Eu tenho classes genéricas, certo? Que vão ter alguns tipos de dados, de métodos, e esses métodos eles são herdados pelas classes filha, né? Ou pelas classes descendentes, né? Existem algumas nomenclaturas aqui que a gente pode utilizar, por exemplo, que é a superclasse, quando a gente considera a classe ancestral, a classe pai, né? E a subclasse, que é quando é o descendente, né? A classe filha. Então, aqui eu tenho um pequeno exemplo de herança, onde eu tenho a classe funcionário, certo? E eu tenho essas setas aqui, uma seta vazada aqui para cima, né, nesse caso, e eu digo assim, ó, professor, e eu tenho uma outra classe técnico-administrativo. O que acontece? Tudo isso que está aqui na classe pai, na superclasse, CPF, nome, salário, também vai estar nas subclasses, certo? Então, um professor também tem um CPF, um professor também tem um nome, um professor também tem um salário. Da mesma forma, um técnico administrativo. Um técnico administrativo também tem um CPF, um técnico administrativo também tem um nome, um técnico administrativo também tem um salário, certo? Perfeito? No entanto, um professor também possui um outro atributo chamado disciplinas, que a disciplinas, na verdade, é uma lista de disciplina, certo? O técnico administrativo possui
não possui disciplinas. No entanto, ele possui departamento, que é um departamento, e um horário, que é um horário de uma determinada classe, certo? Aqui temos os nossos métodos, então no professor eu tenho aqui o meu método construtor, o que eu preciso passar para ele. Notem que eu passo um CPF, que é uma string, correspondendo aqui em cima. Eu tenho um nome, que também é uma string, correspondente aqui em cima. Eu tenho um salário, que é um float, que corresponde a esse float aqui de cima. E eu também tenho disciplinas, que corresponde a esse atributo aqui. Então, quando nós formos criar a classe professor, eu não vou repetir os exemplos daqui de cima, os atributos aqui de cima, nem os métodos. Eu simplesmente vou fazer a herança, eu vou fazer com que a classe professor herde do funcionário todos esses dados. A mesma coisa quando temos o técnico administrativo. Por que a gente faz isso? Para reutilizar código. Então eu implemento a minha classe funcionário e eu não preciso implementar tudo que está em funcionário, nem em professor e nem em técnico administrativo. Basta simplesmente utilizar o conceito de herança. Por que isso? Porque se eu tiver que mudar algum desses dados aqui, por exemplo, sei lá, CPF não vai mais ser utilizado como string, eu vou utilizar ele como um valor inteiro. Não faria muito sentido, mas, por exemplo, se fôssemos fazer essa mudança, não precisaria mudar a classe professor e a classe técnico administrativo, bastaria mudar a classe funcionário, certo? Da mesma forma, eu posso criar uma outra classe aqui, que também era de tudo de funcionário, tá? Então ele facilita a reutilização de código e, ao mesmo tempo, reduz redundâncias de código. Se eu não tivesse isso aqui, eu teria que ter todas essas funcionalidades em cada uma dessas classes e eu teria que repetir todo esse código. Quando eu tenho mais que uma classe no meu diagrama, na verdade mais que uma classe na minha implementação, eu posso ter associações entre classes, certo? O que é uma associação? Uma associação ela é o vínculo mais comum que existe entre as classes. A gente viu aqui que existe herança, né? É um tipo de relacionamentos entre as classes, certo? Mas a associação é mais comum que a herança. Por quê? Porque eu simplesmente digo que uma classe está associada a outra, ou ela tem uma troca de mensagens, ou uma troca de atributos com uma outra classe, certo? Então, a associação mais comum que existe é a associação binária, onde eu tenho duas classes, a gente já vai ver um exemplinho. A associação unária, quando ela está associada a ela própria, certo? Até uma... Quase pensem como se fosse uma recursão, tá? Mas não é uma recursão. É uma associação unária onde ela pode conter ela mesma. A gente já vai ver um exemplinho também disso. E uma associação ternária ou enária, que é quando eu tenho mais que duas classes que fazem essa ligação, essa associação, tá? Certo? Uma coisa muito importante é que essas associações elas podem ou não ter setas nas extremidades. Quando eu tenho setas, eu digo para quais lados os dados estão trafegando. Quando eu não tenho setas, os dados vão para os dois lados. Por exemplo, aqui eu tenho uma associação entre livro e editora, certo? Então eu estou dizendo aqui, ó, observem que sempre eu coloco cardinalidade quando eu tenho associações, né? Então eu digo assim, ó, que uma editora possui ou nenhum ou vários livros, certo? E um livro, eu sempre faço a leitura a partir de um, tá? Um livro possui apenas uma editora. Ou seja, eu não posso ter livros sem editora e também não posso ter um livro com 10 editoras. Por outro lado, uma editora pode não ter nenhum livro, não fez a publicação de nenhum livro ainda, ou vários livros, certo? Pode ser um também, esses vários. Não teria problema nenhum. Então a gente faz a representação entre 0, 2 pontinhos, asterisco. E eu tenho aqui, ó, atributos do meu livro, métodos do meu livro, certo? Notem que quando eu coloco os atributos, eu coloco o tipo já, então code, o atributo code, né? Ele é do tipo string, o atributo desk underline livro, ele é do tipo string e SBN é do tipo string. Os meus métodos, que são... entendam métodos como se fossem funções, tá? Lá que a gente já viu na programação normal de Python, estruturada, né? Não normal, porque todas as programações são normais. Mas então eu tenho aqui, ó, get underline code, que vai fazer o quê? Eu tenho que passar como parâmetro uma variável func, né? Aqui ele está utilizando, que é do tipo funcionário, e ele vai me retornar uma string. Sempre mostra o retorno, certo? Se não tem retorno nenhum, eu tenho que dizer que ele é void, tá? Get desk livro, que vai me retornar uma string, eu passo um funcionário, e a mesma coisa com get SBN. Eu passo um funcionário, ele vai me retornar uma string. Tá, professor, mas o porquê que eu estou passando o funcionário? Não sei.
Essa é uma das maravilhas do diagrama de classes. Nesse momento, a gente não precisa saber o que vai fazer esse funcionário lá dentro. A gente precisa saber apenas que a gente tem que passar um funcionário válido para ele. Mas ele vai verificar se o funcionário tem acesso a esse livro, ou então vai colocar na conta do funcionário. Não sei. Onde é que a gente vai colocar isso? Na documentação da classe. Por isso lá que depois a gente vai aprender como fazer toda essa parte de documentação, certo? A mesma coisa que em editora. Eu tenho um código, que é uma string, tenho razão social, que é uma string, o nome fantasia, que é uma string, e tenho um contato, que é uma lista de contatos. Eu tenho o método construtor, eu tenho aqui o meu add contato, né, que vai me tornar, que vai precisar de um contato, vai me retornar um booleano, um verdadeiro ou falso, né? Mesma coisa para remover contato, get contatos, no qual eu não passo nenhum parâmetro, e ele me retorna uma lista de contatos. E ao mesmo tempo get livros, que eu também não passo nenhum parâmetro, e ele me retorna uma lista de livros. Notem que a gente faz o quê? O que é esse código que a gente já coloca aqui? Isso aqui é chamado de assinatura de métodos. Então eu faço a minha assinatura completa dos métodos. Eu digo qual o nome do método, o que ele precisa e o que sai dele. Qual é o retorno dele. Método, o que ele precisa, qual o retorno. Método, o que ele precisa, o retorno. Certo? Beleza. Eu tenho aqui o nosso exemplo de autorrelacionamento, então, onde uma categoria pode ou não ter uma categoria, uma subcategoria, né, uma categoria subjacente, ou várias delas. E, ao mesmo tempo, eu tenho que uma dessas categorias pode ter somente uma categoria tida como, entre aspas, pai. Imagine que a gente está fazendo uma escadinha, entre aspas, de categoria, onde uma categoria pode ter várias pequenas categorias dentro dela, que cada uma dessas categorias pode ter outras várias dentro dela, mas uma categoria em específico, uma subcategoria, só vai ter uma categoria pai, sempre só uma, não vai estar ligada a duas, por exemplo, certo? E aqui a mesma coisa, eu tenho os meus atributos, tenho os meus métodos, e com a assinatura de cada um deles, né? Não preciso ter a implementação nesse momento, mas eu tenho que ter a assinatura completa deles. Eu tenho também o meu relacionamento chamado de agregação, né? Então, como diz ali, demonstra que as informações de um objeto, ou o objeto todo, precisam ser complementadas pelas informações contidas em um ou mais objetos de outra classe, objetos parte, tá? Ao instanciarmos um objeto todo, é também instanciado pelo menos um objeto parte. Eu posso ter vários objetos parte sendo instanciados, tá? Um detalhe muito importante aqui, quando eu falo de agregação, é o seguinte, que o objeto parte, aquele que é criado a partir da instanciação do primeiro objeto, aqui, o objeto parte, aquele que é criado a partir da instanciação do primeiro objeto, ele faz sentido sozinho. É isso que vocês têm que pensar quando nós temos agregação. Então, eu tenho meu objeto todo, tenho meu objeto parte, mas cada um deles faz sentido sozinho. Tá? Quando o objeto parte ele não faz sentido sozinho, nós temos um outro tipo de relacionamento que a gente vai ver a seguir. Tá? Então, como é que eu represento isso? Eu tenho aqui o meu objeto e o objeto todo e o objeto parte. O objeto parte, como está aqui, ó, objetos parte possuem um losango vazado. Então, eu tenho aqui meu losango vazado. Sempre que eu instanciar meu objeto todo, no caso aqui produto, eu vou ter a instanciação de um objeto parte, que é um carrinho. Mas não faz muito sentido. Nós não sabemos como que é feita essa codificação do que está sendo feito. Alguém pode pensar, é o produto que está no supermercado e o carrinho do supermercado. De novo, nós não temos como saber isso, né? Nós temos o quê? Que a descrição do nosso sistema foi feita por esse analista, por esse engenheiro aqui, né, de software, e ele nos colocou que quando eu instancio um produto, eu não consigo instanciar um produto se eu não tiver um carrinho, certo? Então, eu instanciei o produto e eu vou instanciar um carrinho. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tenho os meus atributos, tenho os meus métodos assinados, tenho aqui meus atributos, tenho os meus métodos assinados. Um detalhe que eu talvez eu tenha esquecido de comentar é, percebam que o método construtor, né, aquele que instancia a classe, ele sempre começa com letra maiúscula e tem o mesmo nome da classe. Não é à toa aqui, por exemplo, que está produto, certo? O outro relacionamento que nós temos aqui é a composição. Então, a composição ela é um pouquinho diferente da agregação, mesmo que ela seja um relacionamento de objeto todo parte, tá? Uma composição tenta representar também essa relação, né? Só que na composição
o objeto pai, o objeto todo, ele é responsável por criar ou destruir suas partes, né? Sempre ele faz isso, certo? E um objeto parte, ele não pode estar associado a mais de um objeto pai. Outro detalhe muito importante é que o objeto parte, ele deixa de fazer sentido se o objeto todo é destruído, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma revista com os atributos, com os métodos assinados, nós temos uma edição com os seus atributos, com os seus métodos assinados, percebam que a gente tem essa linha separando os dois, e eu vou ter o seguinte, que uma revista, quando é instanciada, eu preciso ter a instanciação de uma edição ou de várias edições. Mas no momento que eu deletar uma revista, ela deixar de existir, aquela edição vai deixar de existir também. Não faz sentido eu manter uma edição. Por isso que é uma composição. A composição ela é muito parecida à representação dela, mas ela tem esse quadradinho pretinho fechado aqui, ó, certo? Ele tem esse losango, não é um quadradinho, é um losango fechado. O que isso significa? Que os dois estão diretamente ligados, estão unidos. Então, se eu destruir um, eu acabo destruindo o outro também. Na agregação, não, ele é um losango aberto. Então, se eu destruir o objeto todo, o objeto parte ainda faz sentido, mesmo que não exista mais aquela relação, certo? Essa é a principal diferença entre as duas. Então, bom, dito isso, a gente viu aqui um exemplinho de alguns relacionamentos entre classes, né? Eu vou apresentar outros para vocês ao longo dos nossos exercícios, ao longo das nossas aulas, mas com isso a gente já consegue ter uma ideia de como funciona um diagrama de classes e já conseguimos ler alguns desses diagramas de classe. Durante todo o nosso curso a gente vai aprender, né, como que faz a leitura e como a gente faz a implementação desses diagramas de classe. Então não se preocupem se existem algumas coisas que estão ainda meio nebulosas para vocês, tá? Lembrando que tem também a apostila de UML que vocês podem dar uma consultada lá, que ela traz toda essa nomenclatura e algumas dessas representações. Um detalhe importante, vou reforçar, a UML, ela sozinha, ela é uma grande área da ciência da computação, certo? Toda essa parte de representação. Existem profissionais que trabalham somente com isso, certo? Assim como tem um engenheiro de requisitos, lá nós temos outros profissionais que trabalham só com documentação e elaboração, entre aspas, de diagramas, não é entre aspas, né? Seria uma representação gráfica, mas representação de diagramas modelando sistemas. Então, é um tipo de profissão, é uma grande disciplina dentro da própria graduação e também dentro da própria ciência da computação, a modelagem de sistemas, certo? Então, só o conteúdo disso já daria um curso inteiro de graduação, então não se prendam a isso, é toda uma construção que você vai se tendo de pouco em pouco, mas o importante nesse primeiro momento é vocês entenderem esses relacionamentos que existem e como que a gente representa uma classe, certo? Então vamos lá. Existem diversos paradigmas quando a gente pensa em programação, certo? A gente pode dizer que um paradigma é como se fosse uma filosofia de programação. Quando a gente toda uma forma de pensar a arte de construir um software, tá? Existem infinitas não, mas existem muitas linguagens de programação. E essas linguagens de programação, elas são classificadas, na verdade, elas seguem algum tipo de paradigma de programação. Uma mesma linguagem pode utilizar mais de um paradigma, certo? Mas ela tem sempre um deles que é mais representativo dentro da linguagem, que ela é mais utilizada para aquilo, certo? Então, por exemplo, nós temos alguns paradigmas imperativo ou procedural ou estruturado, alguns chamam, né? Então nós temos algumas linguagens que são favorecidas, por exemplo, C, Fortran. Como vocês bem sabem, a gente consegue programar Python estruturado, né? O imperativo procedural, a gente consegue fazer isso também. Lógico, por exemplo, nós temos Prolog, nós temos funcional, que é Lisp ou Calm. Nós temos orientado a objetos, que é Java, C++, o próprio Python, o Smalltalk. Nós temos um outro paradigma que é orientado a aspectos, Aspect-J, Aspect-C++, entre outros, certo? Aí vocês podem chegar a se questionar, tá, mas eu tenho que aprender todos esses paradigmas? Não. A resposta é não. Você tem que aprender alguns deles, na verdade, alguns que são mais utilizados, né? Então os dois paradigmas são principalmente mais utilizados o procedural, estruturado, né? Naquele onde nós temos arquivos e eles são lidos
determinada sequência e são executadas aquelas instruções. E nós temos o orientado a objetos, onde nós temos a criação de classes e objetos e a troca de mensagens entre esses objetos, certo? Esses dois são os principais, os que possuem uma maior quantidade de programas desenvolvidos e eles são utilizados para a maioria dos nossos programas que são codificados, né? Então vamos lá. Quando eu tenho uma programação estruturada, ou essa procedural, nós temos a composição de programas, certo? Um programa ele é composto por um conjunto de rotinas, aquilo que a gente já viu, né? Em alguns momentos nós podemos utilizar, por exemplo, funções, né? Então, a funcionalidade de um programa ele é dividido em funções. Essas funções podem estar em um único arquivo ou em vários arquivos, como vocês bem já sabem, né? E nós temos dentro de um programa, nós temos variáveis que são locais, que são de uma determinada função, e nós temos variáveis que são globais, que são para todas as funções. O fluxo de execução, basicamente, você tem uma rotina principal, que é o nosso main, né? Então nós vamos ter aquela, ou o arquivo principal, né? Nós vamos ter aquele arquivo que é executado do começo ao fim. E dentro desse arquivo existem chamadas para outras funções, né? Que são disparadas. E essas funções podem chamar outras funções e assim sucessivamente, né? Ao fim, nós temos uma execução que nos resolve um determinado problema, né? Esse é o nosso paradigma de programação estruturada, certo? Quando nós pensamos na programação orientada a objetos, a gente tem que mudar um pouco a forma de pensar. Percebam, não é apenas a forma de programar, mas é a forma de pensar o programa. Então, tudo isso é alterado, tá? Por quê? Porque agora nós não temos mais os conceitos de funções, nós temos os conceitos de objetos. Nós não temos mais conceitos de variáveis locais e globais, não que não existam, conseguem existir, mas agora a gente passa a ter um conceito de dados, certo? De dados e métodos, ou atributos e métodos. E esses objetos, a relação entre esses objetos, troca de mensagem entre esses objetos, o disparo de métodos entre esses objetos é que vai acabar ocorrendo a execução do nosso programa. Então nós temos o nosso fluxo de execução, ele é muito parecido com o de programação estruturada, né? Porque nós vamos ter aquela nossa classe ou o nosso método main, por exemplo, e vai ser executado a partir dali. Só que os objetos eles são instanciados e eles acabam colaborando entre si para a resolução desse problema, certo? Mas por que foi criada essa orientação a objeto, né? Ainda lá na década de 60, 70, observou-se o quê? Que os programas eles começaram a crescer de complexidade. Então, imaginem, por exemplo, hoje a gente criar um sistema de uma biblioteca, um sistema de um banco, um sistema de um estacionamento, de um shopping center, de um cinema, utilizando o paradigma estruturado, né? Não que não seja possível, ele é possível, mas ele vai trazer uma série de loops e de repetições de código e de chamada de funções e vai introduzir uma complexidade muito grande. Quando a gente pensa no orientado a objetos, a gente tenta trazer o mundo real próximo do mundo virtual, né? E fazer essa modelagem para que um represente o outro, né? Que o mundo virtual seja representado ou tenha representações do mundo real, o mundo real seja representado dentro do mundo virtual, né? Só que assim, para que isso seja possível, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa ter uma compreensão de como a gente descreve os objetos atualmente, né? Então, um desses exemplos básicos é esse aqui. É um exemplo clássico que eu uso. Descrevam isso. O que é isso? Né? Então, alguém poderia falar assim, professor, isso é uma cadeira. Eu pergunto para vocês, o que é uma cadeira? Definam uma cadeira. Definam aí depois nos comentários o que pode ser uma cadeira para vocês. Alguém pode dizer assim, bom, já que eu estou vendo cadeira é algo onde eu consigo sentar, por exemplo. Opa, achei um comportamento da minha cadeira. Sentar. Tá? Mas então, se eu sentar em uma mesa, todo mundo entende que é uma mesa aqui, né? Mas fazendo esse conceito, qualquer superfície que eu sentasse poderia ser considerada uma cadeira. Se eu sentar em cima do computador, o computador passa a ser uma cadeira. É isso? Não. O que mais tem que ter então? Tem que ter um encosto para as costas. Tem que ter 4 pernas. Então, se, por exemplo, eu sentar em cima da minha mesa e reclinar minhas costas na parede,
É uma cadeira. Percebam que é um pouco mais complexo do que isso, né? Então a gente tende a entender conceitos. Agora vem um papo um pouquinho mais filosófico, né? A gente tende a entender determinados conceitos com base na nossa experiência, certo? E não no que aquilo realmente é, como uma forma de simplificar. Só que quando nós programamos, o computador ele não tem experiência. A gente tem que mapear do zero. Então nós temos que dizer exatamente aquilo que nós queremos. Como eu brinco, o computador é burro. A gente é que adiciona inteligência nele, certo? Então olha só. A programação de objetos ela surgiu para resolver esses problemas complexos, né? Então uma das coisas muito pregadas na programação orientada a objetos é que eu reduzo o meu programa, que seria a minha complexidade que seria gigantesca, em pequenos problemas que eu consigo resolvê-los de uma maneira mais simples, certo? Ou seja, aquela velha estratégia do dividir para conquistar, né? E assim, eu tenho meu programa que seria extremamente complexo, o meu sistema, divido em pequenos programinhas que são menos complexos, que vou conseguir resolvê-los de uma forma mais rápida, e a partir do momento que eu tenho solução de todos esses problemas pequenos, eu consigo resolver esse meu problema maior. Então, pensando aqui, eu tenho lá o meu sistema por exemplo, imaginando o Netflix da vida. Eu tenho lá, se nós formos pensar, nossa, vamos programar o Netflix agora, a gente consegue imaginar uma complexidade gigantesca que seria. Mas eu divido esse Netflix em pequenas ações. Criar conta. Outro pequeno programa, né? Alugar vídeo, assistir vídeo, pagar conta, adicionar cartão de crédito. Vou separando em vários pequenos problemas e quando eu tenho todos esses pequenos problemas resolvidos, agora eu tenho meu sistema Netflix. Então, é essa a principal ideia por trás da orientação a objeto, tá? Então, a orientação a objeto, ela tende a tornar mais próxima a representação do mundo real, certo? Então, o que acontece? Como vocês bem sabem, a gente pode criar uma variável e essa variável fazer sentido para a gente dentro do nosso programa. Então, eu posso criar lá minha variável batata, ou a minha variável... Eu gosto muito de utilizar a variável batata, né? Mas eu posso criar minha variável A, que representaria o meu estacionamento. E para quem for ler o meu código, não faz sentido algum A ser um estacionamento. Ou, nesse caso, Netflix, a variável B significar a lista de todos os filmes que eu tenho. Eu, como programador, eu posso fazer isso. Só que isso não é próximo do mundo real. Então, a orientação a objetos ela tende a trazer ou aproximar o mundo real para o mundo virtual. Lá dentro eu vou ter vídeos. Então eu vou ter contas. Eu começo a ter nomes que me aproximam do mundo real para conseguir pensar melhor nas soluções. Aqui só um parênteses, né, que ele permite que os objetos do mundo real sejam mapeados em objetos do computador, né, que o mundo é composto por objetos e tudo mais. Por que eu devo usar a orientação a objetos? Então aqui tem algumas dos benefícios dela, né? Então aqui, possui uma alta, ou permite uma alta reutilização de código. Então, como a gente já viu ali nos exemplos, né, eu não preciso ficar programando várias vezes a mesma coisa, eu consigo reutilizar código. Reduz o tempo de manutenção de código, porque agora não preciso mais me preocupar em várias fontes desse meu código, eu mudo ele em um único lugar. Reduz a complexidade, aumenta a qualidade e a produtividade, porque ele oferece maiores facilidades para o desenvolvedor, então tem vários conceitos aí que a gente pode utilizar, né? E um quesito que é estabelecido no mundo comercial, que é a sua utilização, né? Vários sistemas aí já são programados em orientação a objetos e tem alguns programadores, inclusive, que nem lembram mais quando foi o último programa que fez no paradigma procedural, né? Paradigma estruturado. Por que nós devemos usar, então, a orientação a objetos? Né? Velocidade na prototipagem de sistemas, eu consigo dividir, né? Eu pego vários programadores, cada um faz um pequeno pedacinho, a gente já sabe o que tem que comunicar com o que, através da UML, e caixão vela preta, tá lá, tá resolvido o meu sistema, eu consigo criar um protótipo muito rápido, consigo unir as diferentes partes. Imagine a gente criar um sistema do estilo Netflix um único arquivo, criando funções num método procedural com 100 programadores. Isso é um inferno. Se nós temos isso no orientado a objetos, nós temos lá vários programadores,
fazendo algo que já foi pré-determinado na nossa OML. Cada um sabe exatamente o que tem que receber, o que tem que sair, cada um resolve seu pequeno problema e tudo certo. Então ele permite também a reutilização de código. Daqui a pouco eu, o Ricardo, programador, fiz um código. E o Ricardo 2 quer utilizar esse código que foi desenvolvido por mim. Não preciso saber como que ele é feito. Basta eu saber que quando eu usar um determinado método, eu passo uma coisa, passo X e recebo Y. Eu passo um código de funcionário e recebo uma lista de livros. É isso que eu preciso saber. E isso está definido na minha OML. E permite modular, né, o nosso sistema, logo fazer essa prototipagem por pequenos problemas e essa abstração do mundo real, né? Só que tem problemas no paradigma orientado a objetos também. Nem tudo são flores, certo? Então, olha só, eu tenho problemas na minha orientação a objeto. Por quê? Eu começo a ter problema quando eu penso o seguinte: orientação a objetos é simplesmente uma forma de programar. Errado. Não é uma forma de programar simplesmente, é uma forma de pensar. Eu tenho que mudar o pensamento, a forma como eu penso meus programas, para daí sim poder programá-los. Certo? A gente tem que mudar essa forma como a gente pensa. Então, esse é um dos potenciais problemas iniciais que ocorrem em quem vai utilizar orientação a objetos. Certo? Aversão à reutilização. Isso pode parecer uma heresia, mas existem muitos programadores que têm aversão à reutilização. Por quê? Quando eu faço reutilização de código, ele tem que estar bem documentado, ele tem que estar bem definido, quais são as entradas, quais são as saídas, e o meu código precisa ser eficiente. Se eu não tenho tudo isso, eu não consigo reutilizar o código. Logo, tem muitos programadores que têm, de certa forma, uma preguiça de pensar desse formato e acabam não reutilizando seus códigos, certo? Então, um outro problema que existe é achar que a orientação a objeto é o paradigma master, motherfucker, e que a gente consegue fazer tudo com ele. De fato, dá para fazer tudo, mas muitos dos problemas, teríamos muitos problemas, certo? Porque existem programas, existem problemas que não são necessários, que não é necessário o paradigma orientado a objetos, tá? E pensar que todos eles nós temos que resolver com orientação a objeto pode nos trazer alguns problemas, alguns inconvenientes, inclusive perda de performance ou então até complexidade adicional. Então, a orientação a objeto ele é muito útil, mas não é para tudo, certo? E o principal dos problemas que existem na programação orientada a objetos, que vocês devem muito bem saber, que eu já pego muito no pé com essa tecla, né, com nesse ponto, assim, fico sempre batendo, que é preciso documentar. A gente tem que ter uma documentação. Então, a programação egoísta, write only, né, somente escrever, ninguém consegue ler o que tu programou, é a desgraça para a orientação a objeto. Por quê? Porque você faz aquela programação egoísta. Só tu vai saber resolver aquilo, só tu vai saber olhar, só tu sabe o que foi feito ali. Então a gente precisa documentar. Tá? É um dos pontos iniciais. Assim como lá na nossa OML a gente tem só as assinaturas dos métodos, quando a gente cria as classes, colocou lá os métodos, as suas assinaturas, a primeira coisa que precisa ser feita, documentação. O que esse método faz, o que essa classe faz, para que ela tem que ser usado, como usar. Certo? Aqui tem uma pequena comparação, né? Então quando eu tenho estruturado, eu tenho uma sequência, eu tenho decisão, eu tenho repetição, eu tenho todas essas coisas dentro da minha orientação a objeto. Mas eu tenho muitas outras coisas que são incrementadas, que nós temos encapsulamentos, temos herança, temos polimorfismo, temos uma outra série de conceitos que nós veremos a seguir. Certo? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, nós interagimos com o mundo através de objetos. Certo? Então, eu estou vestindo uma camiseta, um time lindo, maravilhoso. Eu tenho um time lindo, maravilhoso. Eu tenho um dispositivo móvel. Eu tenho um computador. Vocês têm um computador. Eu interajo com vocês através de um computador. Eu interajo com essa camiseta que eu estou vestindo. Eu faço uma interação com o meu celular. Eu faço uma interação com um cubo mágico. Tudo isso são objetos e eu faço essas interações com eles, né? Então, o que acontece? A gente acaba sempre identificando
determinados objetos ao nosso redor, né? E a gente já faz o quê? Atribuímos nomes a esses objetos. E nós temos uma tendência a agrupá-los. Então, por exemplo, eu tenho esse objeto, que eu dou o nome para ele, que é dispositivo móvel. No caso, ele é um celular, certo? Eu tenho vários objetos que são do tipo celular. Eu tenho esse objeto, que é um cubo mágico, certo? Eu tenho vários outros objetos que são um cubo mágico e possuem características semelhantes, mas eu posso dizer que ele é um brinquedo também. É um grupo diferente. Mas ainda assim, não mudou nada na essência desse objeto. Ele continua sendo um objeto, com os mesmos métodos e as mesmas características. Então, olha só, uma das tarefas difíceis que existem é definir exatamente o que a gente precisa, né? Definir essas classes. Então, quando a gente consegue criar grupos de objetos, eu posso dizer que aí é um indício forte para termos uma classe, certo? Eu não posso ter uma classe que não consiga ser representado por vários objetos, certo? Então, por exemplo, eu posso ter uma classe caneca, porque existem canecas diferentes, certo? Mas eu não posso ter uma caneca do Ricardo que é tal e tal coisa, tem tal e tal característica muito específica, porque ela deixa de ser uma classe, ela passa a ser um objeto, certo? Então, olha só. A classe, ela é tida como se fosse um molde. Pensem como ela fosse um molde. Nesse molde, nós temos atributos ou propriedades e comportamentos. Então, imaginando aqui, ó, eu tenho esse meu cubo mágico, que eu tenho aqui atributos que são quantidade de lados, quantidade de peças, nesse caso aqui que é um cubo mágico de Sudoku, números, né? Eu tenho cor, tenho várias outras características. Eu tenho também alguns comportamentos, né? São ações, por exemplo, que eu posso executar sobre esse meu objeto. Então, girar em cima, girar topo, girar, eu posso abrir, eu posso separar as peças. Então, tem alguns comportamentos desse meu objeto, certo? Quando eu identifico esse tipo de coisa, eu identifico que esse meu objeto ele pode ser agrupado, ele parte a ser uma classe. Então, eu poderia ter uma classe chamada brinquedo, certo? Assim como poderia ter uma classe chamada cubo mágico, que teriam várias instâncias diferentes de cubos mágicos. Pensando nesse sentido, eu posso ter a minha classe, ou uma classe chamada carro, posso ter uma classe felino, uma classe aluno, uma classe professor. Não possuem vários professores? Sim. Não possuem vários alunos? Não existem vários alunos? Sim, então. Não existem vários felinos, cada um com as suas características, vários carros? Então, isso passa a ser um grupo que possui atributos e métodos e, dessa forma, uma classe. Então, pensando que eu tenho esse meu moldezinho, que é a minha classe, um objeto é cada vez que eu instancio essa classe. Então, por exemplo, se eu tenho o meu cubo mágico, uma classe que é chamada cubo mágico, quando eu tenho número de peças, quando eu tenho cor do cubo mágico, quando eu tenho números, isso são atributos. Eu vou ter um cubo mágico de números, eu vou ter um cubo mágico, não tenho aqui agora, mas que é de cores, ou vou ter uma caneca do IF Code 2019, que ela tem um formato, que ela é branca na base, que ela tem um slogan, que ela tem um logotipo, que ela tem uma vaquinha aqui no canto, que é da Tapa Vacaria, ficou linda, por sinal. Eu vou ter uma outra caneca, e um conteúdo, que nesse caso ela está vazia, então, caneca vazia, certo? E eu vou ter outra caneca, que tem um cabo, que é de uma cor diferente desta caneca inicial, certo? Eu vou ter aqui um conteúdo nessa minha caneca, que é um café, certo? Eu vou ter aqui uma base que é da mesma cor, mas um formato diferenciado, certo? Então, essas alterações nas características e, às vezes, nos comportamentos, normalmente não, sempre os comportamentos são iguais, mas eles podem gerar resultados diferentes, certo? Por exemplo, eu posso quebrar a minha caneca, quebrar essa caneca e quebrar essa caneca aqui. O ato de quebrar é o mesmo, a ação, né, o comportamento de quebrar, mas pode resultar
cenários diferentes. Nessa aqui eu quebrar essa, vai simplesmente dividir as peças, as partes, e vai gerar um número X de partes. Se eu quebrar essa outra, pode gerar um número totalmente diferente de partes de outros tamanhos, e ainda o conteúdo dela vai se espalhar, vai sujar tudo. Então, o resultado do meu comportamento ele pode ser diferenciado, mas ainda assim o comportamento é o mesmo, certo? Então, quando eu tenho essa instância diferente, eu chamo de objeto. Cada vez que eu altero as características, eu tenho um novo objeto. Então, pensando nesse nosso caso anterior, ali, que a gente imaginou aquelas classes, né, eu tenho o seguinte, que o objeto ele encapsula, né, o estado e o comportamento através de propriedades, que são os nossos atributos, e operações, que são os nossos métodos, tá? E esses objetos, eu posso ser considerado um objeto na minha programação, tá? Eu interajo com outro objeto, que é a caneca, de alguma forma. Como é que se dá essa interação dentro da computação, né? Dentro da programação? Através de mensagens. Eu mando uma mensagem para esse objeto manda uma mensagem para mim, certo? Então eu tenho aqui, ó, alguns exemplos. Se eu tivesse a classe carro, eu teria, aqui ficou com letra maiúscula, seriam outras classes, né? Mas aqui eu poderia ter, imaginando que eu tenho um Fusca, que eu tenho um Gol, que eu tenho um Sonic, que eu tenho um K, que eu tenho um estilo. Isso seriam os meus objetos. Eu tenho a minha classe felino, né? O meu grupo felino. Eu posso ter um gato, um tigre, um leão aqui, né? Eu tenho aluno, pode ser João, Maria, Carlos, Carolina. Eu tenho um professor pode ser o Girafales, o Remor ou o Ricardo. Então tem essas possibilidades, certo? Quando eu digo que eu tenho um objeto, ele possui algumas características, né? Alguns conceitos atrelados a eles. Então, por exemplo, eu tenho o estado de um objeto. O que é o estado do objeto? É as propriedades dos valores, junto com os seus valores. Então, por exemplo, eu tenho o objeto, ou a classe professor, que eu tenho o objeto Ricardo. Então, nós temos lá propriedade, professor de valor, programação. Eu vou ter outros professores que vão ser professor de alguma coisa, mas são professores de outros valores, certo? Então, por exemplo, eu posso ter o professor Baiano, o professor Davidson, que ele é professor de matemática. O valor mudou, certo? Então, o estado do objeto alterou. Eu posso ser, em determinado momento, professor de programação e, em um outro momento, ser professor de redes. Eu alterei o valor desse objeto, dessa propriedade, e eu alterei o estado que esse objeto se encontra, certo? Eu tenho comportamentos, que basicamente são detalhes de como um objeto reage quando o estado é alterado, certo? Ou seja, quando eu mudo de professor de programação para professor de redes, eu tenho um comportamento que ele é uma propriedade que foi alterada de valor, e eu tenho um comportamento que pode ser alterado em relação a esse valor que foi mudado, ou um comportamento que é disparado ou que é alterado, certo? E esse comportamento ele pode ser executado quando o estado ele é alterado, ou quando eu tenho uma mensagem que é recebida. Por exemplo, se eu tenho o objeto, imagine que o objeto sempre está ocioso lá, que está criado paradinho. Então, eu estou paradinho em casa, tranquilo, e eu recebo uma solicitação de atendimento. Opa, chegou uma mensagem para mim. Então, eu vou ter uma reação, vou ter um comportamento em relação àquela mensagem, certo? E eu tenho características. Características são propriedades intrínsecas do objeto, certo? Então, no caso, eu vou ter de um professor, por exemplo, né, eu vou ter idade, altura, disciplina que dá. No caso de se eu tivesse um carro, eu teria marca, modelo. No caso, se eu tivesse... poderia ter cor ainda também dentro dessa minha classe. Se eu tivesse uma classe de livro, por exemplo, eu teria capa, número de páginas, história, resumo, tudo isso poderia ser características desses objetos, né? Então, olha só, quando eu quero, dentro dos meus objetos, eu digo que cada característica, ela descreve uma propriedade, né? Esse atributo. Então, eu tenho aqui algumas características que são exemplos de atributos que podem ser usados em classes, né? Cor, marca, número de portas, ano de fabricação, consumo, tipo de combustível, pensando aqui num carro, né? Ou num automóvel.
E eu tenho comportamentos, que são ações, são métodos, né? É uma resposta, né? Tá escrito errado aqui no slide. Em relação a algo que aconteceu, uma mensagem que aconteceu do mundo real. Então, por exemplo, pensando num carro, eu tenho assim métodos, comportamentos, que é acelerar, parar, estacionar, lecionar, estudar, almoçar. Almoçar não para carro, né? Seria para professor. Estudar, lecionar também não faz sentido com carro. Mas então, pensando que eu poderia ter todos esses tipos de comportamentos relacionados com alguns outros objetos, né? Então, por exemplo, eu poderia ter, ou outros exemplos, né? A classe cachorro, característica, nome, cor, raça, comportamento, latir e correr. Eu poderia ter uma classe que chama bicicleta, que tem o quê? Marcha, quantidade de marchas, velocidade. Comportamentos, trocar marcha, aplicar freios ou frear. Detalhe importante, tá? Eu tenho aqui, quando eu tenho comportamentos, sempre tem que ter um verbo no infinitivo associado. Então, por exemplo, aplicar freios ou frear. Eu não poderia ter simplesmente freios. Nesse caso, freios é uma característica, certo? Então, sempre quando eu tiver comportamentos, eu tenho que ter um verbo no infinitivo associado. Tá? Então, a gente viu aqui que no mundo real vão ter características e comportamentos e que no mundo virtual essas características se tornam atributos e esses comportamentos se tornam métodos, certo? Então, para a gente ter essa identificação de características e comportamento, esse é o primeiro passo para a gente poder construir o nosso programa orientado a objetos. Então, sempre vocês têm que partir desse viés. Analisar o problema, pensar o que aqui dentro eu tenho que são características, o que são comportamentos e o que eu consigo agrupar para daí poder pensar no meu programa daquela forma, certo? Então, assim, duas questões que a gente tem que fazer, né? Quais as possíveis características relevantes deste objeto e quais os estados elas assumem, né? Quais comportamentos ou ações ele deve executar, né? Ou devem ser executadas. Não existe uma resposta para tudo, tá? Mas, ou melhor, segundo o nosso Guia Mochileiro das Galáxias existe, né? E essa resposta é o 42. Quem não assistiu ainda o filme, recomendo fortemente assistir, ou então ler os livros, né? Que também são excelentes. Então a resposta é 42. O nosso 42 aqui é abstrair. Eu preciso abstrair. Eu preciso parar de enxergar fechado, preciso parar de enxergar somente essa caneca aqui e preciso começar a pensar em todas as possíveis variações de canecas que existem, certo? Então tem que começar a pensar dessa forma, tá? Esse processo ele não é tão simples de começar a ser feito, mas a gente precisa começar a pensar, a abordar tudo nesse formato, né? É um processo natural que é identificar essas características, esses comportamentos, tá? E tentar agrupá-los. Basicamente é isso que a gente precisa fazer. E isso envolveria o nosso 42, que é abstrair e agrupar, tá? Então, pensando aqui, ó, carros, né? Eu tenho aqui, ó, 3 diferentes tipos de carros. O que esses carros têm em comum, certo? Eu tenho aqui, ó, marca, modelo, tenho ano, tenho placa, tenho chassi, tenho cor da lateral, né? Pode ser alterado. Tem velocidade, tem consumo, tem tipo de combustível. Eu posso ter o que mais aqui? Eu posso ter faróis, eu tenho pneus, né? Eu tenho rodas que são diferentes em cada um deles, tem aerofólio que pode ser que exista ou não, teto. Tudo isso seriam atributos, certo? E eu preciso pensar nos meus métodos. O que um carro consegue fazer? O que um carro tem que fazer? Então, ó, tem que se movimentar, tem que parar, tem que acelerar, tem que estacionar. E eu posso ter um get velocidade, tá? Se vocês observarem, aqui está o nosso verbo, ó, get velocidade. Então, tudo isso eu posso fazer. Tá, professor, mas existem muito mais coisas, atributos e muito mais métodos que podem ser feitos para nossa classe carro. Beleza, agora eu vou perguntar para vocês. Imaginando que a gente está modelando um sistema para um estacionamento. Interessa saber o tipo de combustível? O consumo do carro? A velocidade dele? Interessa? Muito provavelmente não, né? Vocês não devem ter chegado no estacionamento e daí
o atendente ou o sistema lá, não, peraí, qual que é o tipo de combustível? Ah, é gasolina. Não, não, gasolina aqui não pode, o estacionamento só atende diesel. Não, né? Ou então, para gasolina é R$ 10 o estacionamento. Tá barato até, né? Para diesel é R$ 20. Isso também não acontece, né? Então, sempre a gente tem que observar que, mesmo que eu tenha que abstrair, mesmo que eu tenha que agrupar comportamentos e características semelhantes, eu sempre tenho que ter um propósito do meu sistema em mente, certo? Por outro lado, se eu tivesse um sistema do Detran para expedição de documentos, não faria sentido eu ter o tipo de combustível? Não faria sentido eu saber a cor lateral, o chassi, o placa, o ano? Faria sentido eu saber a velocidade? Não, né? A quantidade de cavalos, potência, sim, mas não a velocidade. Então temos que cuidar desses detalhes. Sempre pensar no que a gente precisa para aquele sistema. Tá? E aí vem um outro problema. Qual que é o outro problema? Vamos pensar aqui, ó. Pensando nesse carro que está aqui, tá? Vamos pensar se isso aqui pode ou não ser um carro. Ele tem uma marca? Tem. Ele tem um modelo? Tem. Tem um ano? Tem. Placa? Tem, tá lá, né? Chassi? Tem. Cor? Possui. Cor lateral, velocidade, consumo, tipo de combustível. Tudo isso. Métodos. Ele se movimenta? Para? Acelera? Estaciona? Consegue me retornar à velocidade que está? Sim. Logo, isso aqui é um carro. Viram que bizarro? Então, tudo a gente tem que cuidar os dois extremos. A gente não pode ser muito detalhista a ponto de utilizar um monte de atributos e métodos que não vão ser utilizados para nada, né? Então, criar lá esses métodos e atributos e não utilizar isso para nada. E, ao mesmo tempo, eu não posso ser genérico o suficiente ou minimalista o suficiente para que tenham essas bizarrices. Que isso aqui seja considerado, por exemplo, um carro. Tá? Então, nós temos que cuidar desses dois detalhes. Aqui tem um exemplinho, tá? Depois eu vou disponibilizar os slides, mas eu quero que vocês prestem atenção a algumas coisas aqui. Depois eu também vou, nos próximos vídeos, até porque esse já está um pouquinho longo, a gente vai fazer alguns exemplos juntos, tá? Durante o vídeo. Então eu tenho aqui, ó. Quando eu crio no Python, né, que eu vou começar a programar orientado a objetos, o nome do meu arquivo tem o mesmo nome da minha classe, com letra minúscula, .py. Então eu tenho aqui, ó, class, que é uma palavra reservada, né? Carro, no qual ele não está recebendo nada aqui, certo? Aqui não seriam parâmetros, aqui é a herança, aqui dentro a gente colocaria a herança. E aqui está a documentação para a nossa classe, ó, certo? Então eu tenho aqui, até vou dar uma aproximada. Ah, não consigo aproximar aqui. Não? Não. Eu tenho aqui a minha documentação, né? Então 3 aspas duplas, documentação para a classe carro. Aqui eu tenho que descrever o que essa classe faz, para o que ela é utilizada, como utilizá-la, certo? Eu tenho aqui os meus atributos que recebem valores iniciais, então eu tenho marca, modelo, que recebem strings vazias, tenho ano, que recebe o 0, tenho placa, valores iniciais, né? Placa, chassi e cor, e cor lateral, que são vazios, velocidade, que recebe um float, um ponto flutuante zerado, consumo a mesma coisa, tipo de combustível. E eu tenho aqui o meu construtor, tá? O meu método construtor, que lá no nosso diagrama de classes ele estava definido com o nome da classe, certo? Então eu tenho aqui, ó, sempre vai receber esse self, é o primeiro parâmetro, certo? Self, ele significa a atual instância do objeto. Em algumas linguagens de programação é normalmente utilizado this, tá? Mas no Python a gente utiliza o self. Então eu tenho self e tem todos os meus atributos que são utilizados aqui. Tá, professor Ricardo, mas eu poderia ter algum atributo faltante, por exemplo, não ter consumo e ter consumo aqui? Sim. Ah, eu poderia ter um outro dado que não está aqui? Sim. Isso quem define é você, programador, e você, analista de sistemas, que vai lá e faz a modelagem de dados, certo? E aí eu tenho aqui, ó, que o self marca vai receber a marca. Ficou confuso, né? Mas olha só, deixa eu pegar aqui a caneta para fazer uns rabiscos aqui. Olha só, esse self aqui, ó, significa o objeto atual, que é o objeto que eu passei aqui, ó.
Então, quando eu digo assim, ó, self marca, essa variável aqui, ela representa essa aqui, ó, desse objeto. Quando eu digo marca, ela representa essa aqui, ó. Então, o que eu estou dizendo aqui, basicamente? Que essa variável marca desse objeto vai receber a marca que eu passar no meu método construtor. Eu poderia ter outro nome aqui? Tranquilamente, poderia ser M. Poderia ser coisa, poderia ser qualquer outro nome que vocês quisessem, desde que eu fizesse essa associação. Eu tenho aqui, ó, self tipo de combustível que recebe o tipo de combustível. Esse self tipo de combustível é essa variável aqui. E esse tipo de combustível é esse aqui. Certo? Então tem que cuidar essa ligação dos dados, tá? Sempre quando tiver o self se refere à instância daquele objeto, que é essas variáveis aqui de cima. Beleza. E eu tenho os meus métodos. Então, quando eu vou criar métodos, observe a indentação. Então, eu tenho class aqui, tenho na primeira indentação, porque indentação é muito importante em Python, né? Eu tenho aqui a minha documentação e tenho as minhas variáveis. O def do init, do método init, né, do método construtor, começa exatamente na mesma linha e dentro eu tenho os meus selfies aqui, o código do meu construtor. Na mesma indentação do método construtor eu tenho meus demais métodos, ó. Tudo fica dentro de class, certo? Então eu tenho aqui meu método movimentar, que basicamente eu também vou ter uma documentação desse método, tenho meu método parar, que também vai ter uma documentação, o método acelerar, que vai ter uma documentação, o método estacionar, que também vai ter uma documentação, e o meu método get velocidade, que também vai ter uma documentação. Aqui eu estou dizendo que está faltando construir algumas coisas, né? Então, ó, preciso criar o código para acelerar o carro, criar o código para parar o carro, criar o código para movimentar o carro, criar o código para estacionar o carro, criar o código para retornar à velocidade atual. Isso aqui é o to-do, tá? Para fazer. Tá? É utilizado bastante essa hashtag to-do para a gente poder conseguir implementar e utilizar essa classe. Então, olha só, nós temos aqui que os objetos eles colaboram através de mensagens, né? Então, por exemplo, eu tenho o motorista de um carro aqui, o Muttley, né? E ele acaba fazendo o quê? Ele manda o carro frear. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho a minha mensagem, o meu método, que é o frear, né? Que é enviado para o carro. E eu posso ou não ter parâmetros, tá? Esses parâmetros eles são opcionais. Seriam o que nós colocaríamos aqui, ó, certo? O meu receptor é o objeto que vai receber essa mensagem e ele pode ou não retornar uma mensagem para o meu emissor, certo? Ele pode ou não retornar uma mensagem para o motorista. Por exemplo, quando nós ligamos o alarme de um carro, normalmente ele dá um sinal sonoro, né? Avisando que foi acionado o alarme. Então dá um pip, certo? Quando quando eu envio uma mensagem via WhatsApp, normalmente ele dá um certinho do lado, dizendo que a mensagem foi recebida pelo servidor e o segundo certinho quando a mensagem foi recebida pelo telefone da pessoa para onde eu mandei. Então, eu emito uma mensagem, eu fiz uma ação que foi enviar a mensagem e recebi uma resposta que é o certinho de recebido ou não, ou visualizado em alguns casos, né? Bom, resumindo para não estender muito, até porque esse vídeo já está um pouquinho longo, tá? Então nós temos aqui objeto, que é uma instância que possui dados, características, métodos, que são operações ou ações, né? Eu tenho um método, que é uma rotina, né? Algo que vai ser executado e que esse algo é uma ação, certo? Eu tenho uma classe que é como se fosse um molde, né? Um recipiente de objetos, né? E ele é composto por atributos e por comportamentos, que são métodos, né? E eu também tenho mensagem, que pode ser não apenas o envio de algo, mas também disparar algo. Eu posso, por exemplo, Ricardo, disparar uma ação em vocês alunos, que é, por exemplo, fazê-los estudar, ou fazê-los codificar um programa, ou fazê-los fazer qualquer outra dessas coisas, certo? Ainda, resumindo, né? Então a classe provê a estrutura para a construção dos objetos, ela é esse molde, né? Então eu consigo criar a classe caneca e fazer canecas a partir dessa classe. O objeto, ela é a instância de uma classe, então eu tenho as minhas características com valores, né?
com um determinado estado, seja o estado inicial ou um estado depois continuado. Um objeto possui não apenas características, mas comportamentos e estados, né? São os valores para esses atributos. O comportamento de um objeto é exposto através dos métodos. Importante saber que nós temos métodos que podem ser chamados por outros objetos e métodos que são chamados somente pelo próprio objeto. Tá? Isso mais adiante a gente vai ver um pouquinho melhor, mas existem essas possibilidades. Beleza, pessoal. Essa segunda parte vai ficar para um outro vídeo. Então, eu vou passar depois alguns exercícios para vocês considerarem essa parte inicial de diagramas de classe e também já começar a pensar nesse mundo da orientação ao objeto, certo? E posteriormente para a gente começar a brincar também com alguma coisinha relacionada à orientação ao objeto, tá? Feito, um grande abraço, até mais!